Voltei, amigos do YouTube, como é que estão? Muitas leituras? Eu sou Jo Pereira, obrigada por acederem ao meu canal e obrigada por verem este vídeo até ao fim. E já sabem o que é que eu vim cá fazer hoje? Trazer-vos um outro livro, um livro que li em apenas 3 dias e que gostei bastante. O livro é da autora norte-americana Elizabeth Strout. O meu nome é Lucy Barton. É uma escritora com 61 anos, com alguns êxitos, não tanto em Portugal, mas nos próprios Estados Unidos. E a história que vos trago é uma história de mulheres, uma história entre mãe e filha. A protagonista, Lucy, vai tirar um apêndice, mas fica com uma infecção e é obrigada a ficar no hospital 9 semanas. E nessas 9 semanas, a mãe, de quem não teve um relacionamento muito próximo e muito claro, aparece a convite do marido da altura e forma-se ali uma conversa bastante intimista, em que algo é trazido à baila, não tanto como a Lucy quereria, mas algumas coisas são trazidas da infância. A mãe o que traz é as histórias de outras mulheres fracassadas e, no fundo, aquilo é uma forma de redenção do seu próprio casamento. O percurso de descrição da autora não é linear. Ela fala-nos no tempo do hospital, mas depois recua no tempo para depois voltar ao presente. O tempo em que ela está no hospital é os anos 80, os anos da epidemia da SIDA, e tem uma especial, enfim, alguns comentários a essa desgraça. E o que é uma escrita envolvente, melancólica, bastante feminina, portanto, daquele universo feminino complicado, complexo, pouco claro, muita rivalidade. E ela traz-nos a vida de uma rapariga que nasce no estado de Illinois, muito pobre e que sofre na escola por isso, mas mesmo assim consegue vencer por querer, porque tem valor, mas no fundo para fugir do frio. Ela vivia numa garagem e sentia muito frio. E para se abrigar do frio, ela fica na biblioteca da escola, que aliás a mãe tinha trabalhado numa biblioteca antes de casar. E ao fugir do frio, ela começa a ler muito, e isso habilita a tornar-se boa aluna e os professores a estimulá-la. E ela acaba por ir para a universidade, ao contrário dos outros irmãos, que tiveram uma vida muito mais triste e muito mais banal. Fala-se um pouco do irmão mais velho, que continua a ler literatura de crianças e a dormir no dia anterior que certos animais vão morrer, vão para o matador, ele dorme com eles. Os porcos ou vacas ou bois que vão ser abatidos, ele deita-se com eles. Nunca se percebe bem neste livro. Este livro é bastante enigmático, não se consegue perceber muito bem certas personagens. Ela deixa-nos a nós para pensar, deixa-nos a nós para tentar perceber o que acontece, e coisas que acontecem com ela e que o pai, que ficam muito na penumbra, muito pouco esclarecidas, e o livro acaba por não desvendar tudo até ao fim. O início, particularmente, eu gostei bastante do livro. Fez-me lembrar um pouco a Helena Ferrante, a Susana Tamar, aquela escrita envolvente feminina muito forte e dramática, mas o livro, no decorrer, foi esboroando a força, a carga emocional foi-se diluindo e enfraquecendo. E o livro, eu li-o rapidamente, com certeza, mas hão de perceber que se lê muito mais rapidamente quando capítulos são só isto. Por exemplo, aqui. E há vários capítulos em que é só isto. Portanto, a página é praticamente metade, sem estar escrito. O que eu tenho a sensação é que
é bom, o livro é bonito, escreve bem, é claro, mas a inspiração foi um bocadinho fraquejando até ao fim. E o livro, enfim, acabamos por perceber que ela gosta de escritores que falam de coisas verdadeiras, e é o caso, porque a própria protagonista vai fazer um curso de escrita e acaba por dizer isso, e nós acabamos por perceber que no fundo esse é o intuito da autora, obviamente, não é? Ela quer transmitir algo às pessoas de verdadeiro, e transmite, só que a força do livro vai descaindo, enquanto, por exemplo, nos livros da quadrilogia da Helena Ferrante, aquilo é sempre uma força pujante. Talvez porque é uma ficção e ela traz um pouco dela própria, mas no fundo, como a própria autora diz numa entrevista, ela quer ser uma determinada personagem, ela quer encarnar uma personagem, e quis encarnar uma mulher pobre de Illinois. Foi isso que ela fez neste livro. Quem quer ler um livro rapidamente e que faz pensar um pouco sobre o universo feminino e ao mesmo tempo também descontrair um pouco, é realmente de ler este livro, um livro triste, mas com alguma profundidade a nível psicológico e de desilusão humana que ela acaba por sentir, que depois acaba por separar, etc. Eu só queria deixar algumas frases, poucas, dela que eu achei muito, muito bonitas e muito bem conseguidas. Ela tem um rapaz com quem se apaixona, mas de repente ele diz algo muito disparatado, e ela diz assim: foi aí que percebi que nunca me casaria com ele. É curioso como uma única coisa basta para nos apercebermos de algo assim. Podemos dispor-nos a abdicar dos filhos que sempre quisemos, dispor-nos a suportar comentários sobre o nosso passado ou sobre a roupa que usamos, mas depois uma única observação e a nossa alma esmorece e diz: oh! Enfim, o que quero dizer é que muitas vezes apaixonamos-nos por alguém, mas ela diz qualquer coisa muito, enfim, grosseiro, e aquilo, como uma varinha mágica, desaparece todo o encantamento. E isso acontece particularmente no universo feminino, toda a paixão, toda aquela achar linda uma pessoa acaba por desaparecer, às vezes por uma pequena frase. Foi isso que aconteceu, e isso está muito bem conseguido. O problema da Katy, disse a minha mãe, o problema da Katy era ser simpática. Fomos interrompidos por uma enfermeira. E esta parte eu vou destacar particularmente, parece não dizer nada, mas isto diz muito, nomeadamente a nível das relações entre as mulheres, quando alguma das não gosta de outra, enfim, tem inveja dela, mas por azar essa pessoa é simpática, é agradável, é bondosa, e não há nada pior que fira uma mulher que inveja a tal simpática, que essa pessoa ser competente, meiga, simpática. É isso que é destacado aqui, e isto é um facto existente que muita gente sabe que é verdade. E, enfim, é um livro de 176 páginas. Eu estou curiosa para ler um outro desta autora, para ver, porque pelo que eu percebi parece ser melhor do que este. Não é um mau livro, mas, como lhe digo, vai enfraquecendo ao longo do tempo, ao longo da escrita. De qualquer maneira, Elizabeth Strout, o meu nome é Lucy Barton, e só me resta desejar um resto de dia agradável e boas férias se tiverem, e muito boas leituras. E muitos beijinhos, até à próxima leitura.